Dr. Licurgo Espínola, paranaense, de Palmas, para ele. Obrigado, paranaense de Palmas, cidade fria. De Palmas. Licurgo, a primeira coisa que eu quero perguntar para você é: quando teus pais te batizaram, eles sabiam que você ia ser meio o Licurgo? Eu acho que... O chefe do exército de Esparta? Não, porque na verdade o pai, ele tirou... Meu pai, o João Maria, ele era médico e ele era muito aficionado pela literatura lá do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, né? Aquela trilogia. E na trilogia tem o personagem Licurgo, que é neto do Capitão Rodrigo. Tanto que o meu irmão mais velho, o anterior a mim, se chamava Rodrigo e acabou sobrando para mim o Licurgo. Ah, ele não foi tão longe na história. Não, eu que descobri depois o Licurgo de Esparta, o rei da Trácia, porque eu fui legislador, tem vários assim. Eu fui estudar o Licurgo de Esparta e eu comecei a ver que tem muita semelhança o Licurgo de Esparta com você. É um nome antigo, é um nome de 500, 600 anos de Cristo. Sim, mas o general Licurgo, Sim. Ele modificou o sistema político legislativo de Esparta. Sim. Com linha socialista, com linha igualitária. Tanto que ele passou a chamar as pessoas, ordenou, né, que as pessoas fossem chamadas de pares. Sim. Nós somos iguais. E criou o sistema da meritocracia e do socialismo. Sim. E pelo que eu vi de você, você é muito parecido com o Licurgo lá de Esparta. Tem alguns pensamentos, essa questão do social, essa questão da igualdade, né? Eu tenho esse pensamento assim de que somos todos iguais. Eu acho que deveríamos ter possibilidades, né? Igualdade de possibilidades. Acho que daí a questão da meritocracia, ela teria algum valor, né? No sentido tipo assim, todos partimos do mesmo ponto, daí vai o talento de cada um, vai chegar aonde pode. Agora, quando a gente parte de pontos diferentes, né? Uma pessoa que nasce numa comunidade pobre, numa favela, é muito difícil de concorrer com uma pessoa branca, que nasce classe média, pode estudar no colégio privado, e depois vai para uma faculdade pública, e dali já sai para trabalhar no escritório do pai ou na empresa da mãe, então é muito difícil. Então, se você tem igualdade, pelo menos de base, de início, uma boa escola para todos, aí sim você tem a questão de você poder trilhar um caminho com mais dignidade, com mais justiça, entendeu? Eu acho interessante. Agora, voltando lá para o nome, o meu nome combinado com a minha mãe seria Marco. E meu pai disse que ia botar Marco, e quando chegou lá no cartório, botou Licurgo. Ela quase teve outro filho, né? Quando chegou esse nome. Eu demorei muito tempo para aceitar esse nome, porque quando você está numa escola, a professora chama lá Pedro, João, Maria, José, Rafael, Márcia, Licurgo. Sempre a professora parava, quem é Licurgo? Deu. Que nome que te deram, hein, criança? Porque... E provavelmente pronunciavam errado. Sim, eu fui descobrir depois de mais tarde que a grande preocupação das pessoas era o meio do nome, era o cu. Era falar cu que era difícil. Daí falava liturgo, lissurgo, lipurgo. Eu falei, gente, é licugo. Tem que pronunciar. Tem que passar pelo cu, não adianta. Tem que passar. Eu era criança, eu devia ter uns 6 anos de idade, né? E tinha uma menininha que eu era encantado por ela. E acho que era Ana Denise, o nome dela, não lembro agora. A gente estava vendo aquelas pecinhas de colégio, Rainha da Primavera, aquelas coisas assim. Eu estava do lado dela, estava todo feliz, estava do lado dela, vendo a peça. De repente, do nada, essa menina parou para mim e falou assim: você já pensou que o teu nome tem cu no meio? Eu fiquei vendido, fiquei mal. Daí fui para casa, pensar. No dia seguinte eu chamei ela e falei assim: olha, todo mundo tem o cu no meio, para você saber. Licurgo, a gente tem a história meio parecida, porque o meu nome é Cat. Sim. Então, na escola eu era Ketchup. Viviam me chamando de Ketchup. Sofre. Tem muita gente que me chama de Kate, por isso que o meu programa é Kate ou Cat. Cat. E o sobrenome é Rajar. Então, junta as duas sílabas. Né? Fica feio também. Também fica na mesma. O brasileiro é muito fértil, né? Então vai para onde quiser. Não, é K com H, né? Então vamos para a mesma região geográfica. Nós sobrevivemos, estamos aqui hoje felizes com os nossos nomes, né? Então
Bacana. Eu fui aceitando. Na verdade, eu fui descobrindo o Licurgo ali pela minha adolescência, daí eu fui descobrindo que tinha essa história do legislador de Esparta, depois tinha o rei da Trácia, daí eu fui descobrindo, daí descobri o significado, foi até um monge dominicano que me falou que o significado vinha de Lycos Orgos, significa caçador de lobos, porque na Grécia Antiga era como se fosse uma tropa de choque, os Licurgos, que eles chamavam, e que na Grécia Antiga eram as cidades antigas que não tinham muralhas ainda. Sim. Então, no inverno rigoroso, os lobos avançavam para dentro das cidades para caçar, pegar comida, e às vezes caçavam crianças recém-nascidos, crianças pequenas, eles matavam e levavam para a floresta. Então, os licurgos eram chamados para afastar os lobos, para caçarem os lobos. Então, ficou considerado que licurgo tem o significado de aquele que afasta o mal. Eu comecei a entender e gostar, e depois, quando comecei a fazer teatro, comecei a ler mais, daí descobri que teve um ministro da economia que se chamava Licurgo, que foi responsável pela construção do teatro de Dionísio, entendeu? Então, fui fazendo um link com o outro e falei, cara... Viu? Nada é por acaso. Até o fato de ter nascido em Palmas. Em Palmas. Porque tanto você que hoje vive o meu nome artístico virou Licurgo, né? Eu tirei, Licurgo. inclusive, o Espínola, ficou só Licurgo. Tá. Vamos fazer uma brincadeirinha? Vamos. Você vai perguntar para mim Ah, coisas sobre você e vamos ver o que eu sei sobre você. Se eu errar, você corrige. tá bom. E depois troca. Daí eu pergunto. Ah, tá. E daí você. Mas é sempre sobre você. Tá. Vamos lá. Meu CPF. Ah. Errei. Mas não Minha precisa data de falar. nascimento. Tá. Foi nesses dias. Você é do signo de Virgem. Sim. 16 de setembro? Não. Hoje é 24 de setembro. Foi. Meu Deus. 18 de setembro? Não, metade disso. Metade de 18? É. Você vai me obrigar a fazer conta? Quero ver. Metade de 18, 9 de 9 de setembro. Fez Isso. 56 anos. 56 anos, isso mesmo. Não parece, né? Qual é o meu ascendente? Eu não sei nem o meu. Não sei nem o meu. Não sei o Mentira, meu. onde que eu comecei a fazer teatro? Você começou a fazer teatro na PUC, Sim. quando você estudava odontologia. Ah, ótimo. E você se formou, você é dentista. Sou. Isso. E como era o nome do grupo de que eu fazia teatro na PUC? É um nome que juntando fica bonitinho. Passo. Tem uma música da Xuxa que canta esse nome. Passo. Tá na hora, Tá na hora, que é T-A-H. T-A-N-H-O-R. Tá na hora. Comecei lá junto com a faculdade de Odonto. É. E fiquei 5 anos no grupo. Foi através dele que eu me profissionalizei. Tirei o DRT aqui e fui para o Rio de Janeiro, que a Globo me chamou para fazer a oficina lá. Daí, depois de 94, fiquei até 2020 no Rio de Janeiro. Fiquei 17 anos fazendo novela dentro da Rede Globo. Né? Foi muito tempo. Você gostou de trabalhar mais na Globo ou na Manchete eu não trabalhei. Eu trabalhei no SBT, na Bandeirantes e inclusive na Record. Na Record, A Manchete, quando eu comecei a fazer televisão lá, a Manchete logo em seguida faliu, né? E daí ela fechou. Mas qual emissora você gostou mais de trabalhar? Eu gostei de trabalhar, sempre gostei de trabalhar, né? Mas assim, é claro que a Rede Globo sempre teve uma organização maior. Melhor, né? O know-how da Globo é muito grande. A Globo oferece muitos produtos. A Globo não faz só novela, faz novela, produto de humor, seriado, minissérie, programa de auditório. Então você tem uma gama de oferta de aprendizado em relação à televisão que é muito grande, entendeu? Por exemplo, nas outras emissoras praticamente só fiz novela. No SBT eu fiz uma novela que falava sobre a ditadura militar, que foi Amor e Revolução, que eu adorei fazer, que achei muito bom. Eu fazia um revolucionário, que era o Rubens Battistelli, que era como se fosse um Carlos Marighella, assim, sabe? Uhum. Fiz até Par Romântico com a Lúcia Veríssimo, nós éramos um casal de revolucionários. E foi muito legal que trouxeram à tona, foi a primeira novela praticamente que retratou a questão da ditadura militar. A Globo tinha retratado um pouco na época daquele a série Anos Dourados. Anos Dourados. Mas o SBT peitou a novela e fez. O SBT teve dificuldade de manter a novela no ar e de divulgar a novela. Mas em alguns estados, eu sei que em Brasília fez sucesso, no Nordeste fez, em São Paulo fez sucesso. E depois eu fiz na Bandeirantes, fiz uma novela que na época era produtora, era TV Plus.
E eu fiz O Campeão, que foi a novela que eu era o protagonista. Era um jogador de futebol que fica famoso, vai para a Itália, volta da Itália como técnico. E daí o nome do time era Pindorama. E era um elenco maravilhoso. Tinha Marília Pêra, Natália Timber, Sérgio Mamberti, Sidney Magal. Nossa, só Paulo Goulart, Eduardo Dolabella. O filho do Paulo Goulart também Goulart, eu fazia estava. par romântico com a Beth Goulart. Então era um baita do elenco, né? Só que foi engraçado, que a novela foi... Eles tiraram a novela para passar a Olimpíadas, que eu acho que foi um erro absurdo que fizeram. Daí voltaram a novela, então a novela foi perdendo força. E era muito difícil de fazer aquela novela emplacar, porque o time do meu personagem, que era o Renato Alcântara, era o melhor time do Brasil, que se chamava Pindorama, em homenagem ao nome antigo do Brasil, né? E só que, tipo assim, se você é do melhor time do Brasil, você tem que jogar com os melhores. Então, você jogava? Você jogava nada. Você teria que jogar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Fluminense. Mas você é bom de bola? Só que eles não tinham verba para fazer isso. Como é que você vai fazer um jogo desse? E como é que você fazia a cena de... Você Daí é bom de bola? virou um bingo. Eles venderam os times e virou um bingo. Eu fazia assim, eu tinha dublê, né, para fazer os dribles, mas eu acertava um chute assim em direção ao gol, conseguia fazer 3 embaixadinhas, assim, dava um truque, para enganar o público. Mas foi divertido porque era uma novela que eu era protagonista, então tinha muito texto, então foi um grande aprendizado. Daí logo depois a Rede Globo me chamou para fazer Indomada. Com a Beth Faria, que você era o Egídio, que era o Tesouro Tesourinho. Né? Você vai me chamar de Tesouro Tesourinho no final, por favor. Claro, porque você não falou que as coroas gostavam mais do Tesouro Tesourinho, né? Então, eu sou coroa, eu vou pedir, me chama de Tesouro. O Beth Faria e o Licurgo, o Egídio e a Mirandinha fizeram muito sucesso. Sim, o casal fez muito sucesso. Sim. E daí ali eu fui ficando, daí eu fui contratado por um longo prazo, daí fiz Malhação, daí fiz Anjo Mal, fiz Profeta, fiz 2 vezes Malhação, fiz O Quinto dos Infernos, que era a série, fiz vários produtos da casa. E então, novela de época, é legal fazer? Novela de época é muito bom, porque você tem essa coisa do resgate histórico, né? É muito legal também você estar contextualizado no outro ambiente, e a Rede Globo sempre foi muito caprichosa na questão da arte, né? Da questão do cenário, figurino, então, dos adereços. Mas então, você realmente tinha um retorno. Não foi na Record que você fez... Na Record eu fazia, não era novela de época, na Record era novela épica, né? Porque era lá de Jesus Cristo para trás. Então, foi também interessante, né? Eu também gostava de fazer. É divertido pro ator esse exercício, né? De você estar brincando com essas coisas, assim. Então, para mim, eu sempre gostei de fazer televisão. O que eu acho que a televisão perdeu um pouco o sentido na questão de informação e de formação. Então, a televisão sempre manipulou muito o público em relação ao pensamento equivocado, entendeu? Então, de uma certa forma, a televisão, qualquer das emissoras, elas sempre manipularam muito a favor do mercado. Entendeu? Sim. Então, na verdade, a televisão é um grande supermercado. Eles estão ali vendendo... a gente faz novela para eles poderem vender o produto nos intervalos. Hoje em dia está tão descarado que eles estão vendendo cada vez mais o produto dentro da novela. Mas eles levantam muitas bandeiras interessantes. Sim, mas assim... Eu acho que você tem muito mais espaço para educar do que o fato de você manipular. Se manipula mais do que se educa, entendeu? Bem, nós estamos fazendo televisão desde os anos 50. Sim. Se você usasse isso a nível de formação e de informação correta, o brasileiro não seria tão alienado quanto ainda é hoje, entendeu? Então, a gente tem que fazer a meia-culpa. Os atores que fazem televisão, aqueles que têm um pouco de consciência, sabem do quanto aquilo é manipulador. Não tenha dúvida, entendeu? É que nem você pegar a Rede Record, ela usa aquilo para catequizar o público dela. Sim. Ela não está ali para questionar a questão do testamento, do velho, do novo, ou criar um novo foco, ou criar uma questão crítica. Ela está ali para catequizar. A Globo faz igual, o SBT faz igual, a Bandeirantes faz igual, a Manchete faz igual. Então, todas elas estão a favor do mercado. É um produto. A televisão é um produto, entendeu? E ela quer vender coisas, ela quer vender ideias. Antigamente vendia-se produtos descaradamente. Hoje em dia se vende ideias para você desejar aqueles produtos. O desodorante, por exemplo. Tudo, né? No Pantanal que usa. O Pantanal virou um grande mercado, pelo amor de Deus, né? Perdeu, entendeu? E você pega o Pantanal é uma novela do agronegócio. Ela está vendendo a ideia de que o Pantanal é natural ter gado no Pantanal. Tipo assim, é muito natural aquelas fazendas de gado atropelando o Pantanal. As pessoas estão aceitando isso. Porque a imagem é muito forte. A imagem bonita, daí você põe um grande fotógrafo para fazer aquilo, você põe um câmera para fazer um enquadramento maravilhoso, entendeu? Faz uma panorâmica maravilhosa, põe um pôr do sol, um nascer do sol e aquele gado passando. Está passando a boiada, realmente eles estão fazendo isso.
é uma novela do agronegócio. Está na cara que é. Entendeu? Só que é entretenimento. E a televisão sempre usou isso, entretenimento, para se falar das coisas que eles querem. Sim. Entendeu? Então, é isso aí, televisão é isso. A gente faz o que a gente acha divertido, que é gostoso trabalhar, e também o ator, se a gente tivesse, por exemplo, um cinema nacional forte, que você não precisasse de televisão, tenho certeza que 90% dos atores brasileiros iam preferir fazer cinema. Porque o cinema ele pode ser mais autoral, ele pode ser mais independente, ele pode ser mais polêmico, ele pode ser mais crítico, entendeu? E aí sim ele tem uma questão mais social no sentido de criar uma crítica em relação ao que você está vivendo. Você pode fazer uma crítica do que você está vivendo. Vamos dar um exemplo. Aquele caso do PC Farias que teve aquele suicídio duplo, aquela coisa absurda. Nunca se conseguiu fazer um filme sobre isso. Entendeu? Se você tem um cinema independente, já teriam feito vários filmes sobre isso. Entendeu? Então, a gente tem um cinema muito amarrado ao governo, porque é o cinema que precisa de verba do governo para fazer. Então, você tem vários assuntos que são polêmicos. A Lei Rouanet, ela está atrelada a isso. Atrelada a isso. Daí o cineasta que quer fazer cinema, porque o cara gosta de fazer cinema, ele tem que ceder várias coisas, entendeu? Então são poucos os filmes que conseguiram uma autonomia, uma independência. São poucos os cineastas que conseguem fazer o segundo filme, o terceiro. Ainda mais porque ele precisa de apoio financeiro. Exato. E teatro nem pensar. Então, teatro ainda mais precisa de verba para fazer, que teatro é caro fazer também. Sim. Entendeu? E o teatro também acabou ficando atrelado ao quê? A projetos de município, projetos do estado, projetos federais. Daí você fica atrelado a essa coisa. Quando você está num parecer do teatro, às vezes você não pode falar, não pode criticar nada, porque você não vai ganhar verba. Daí você começa a fazer entretenimento, musicais, stand-up, comédia barata, entendeu? Daí você vai tirando o poder da arte, que é justamente criar polêmica, fazer a pessoa pensar. E o poder da arte, eu percebi que você é um levantador de bandeiras. Eu vou falar algumas frases e eu quero que você, se você confirma ou não. Não preciso ser negro para defender ou criticar o racismo. Não preciso ser gay para ser contra a homofobia. Não preciso ser pobre para defender a abastança. Sim. Não preciso ser burro para incentivar a cultura. Sim. Essas frases identificam você? Sim, tem isso aí. É questão de você, tipo assim, você perceber que existe... O lance que o artista é importante, o artista ter, é empatia, entendeu? Você se colocar no lugar do outro, sabe assim? Então, tipo assim, se eu sou classe média, eu consigo comer 3 vezes ao dia, mas eu estou vendo que existem pessoas que não comem há 3 dias, entendeu? Então, eu preciso estar nessa luta também para que aquela pessoa coma também. É um direito como ser humano aquela pessoa ter alimentação, ter direito a um teto, entendeu? Ter direito a um trabalho que ela possa comprar a alimentação dela. O brasileiro, Curitiba, então nem se fala, Curitiba adora fazer caridade. Agora, você fala em projetos sociais aqui, políticas públicas, o curitibano acho que é tudo comunista. O curitibano gosta de fazer caridade, tipo assim, pobre, eu vou te dar marmita, eu vou te dar um dinheirinho, entendeu? Agora, projetos sociais, políticas públicas, eles não gostam, entendeu? Porque eles não querem igualdade, eles querem diferença, entendeu? Então, essa questão que a gente tem que trabalhar, tipo assim, é trazer o pobre, tirar o pobre da pobreza, não vai extinguir a pobreza, é impossível, mas você trazer o maior número de pessoas com uma possível classe média, entendeu? Para que você tenha mais igualdade, porque se você tem menos pobreza, você tem menos violência. Sim. Você tem menos miséria, você tem menos corrupção, as pessoas não se corrompem tanto, entendeu? Porque quando a pessoa está numa miséria, é muito fácil se corromper. Assim, se você vai e passa uns dias dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, uma comunidade carente mesmo, é muito fácil aquela pessoa aceitar alguma coisa, é muito fácil o narcotraficante colocar R$200 na mão daquela criança e leva esse pacote para lá. Você vai julgar essa criança? Não tem como um adolescente, tipo, esse tênis que você está usando, que você quer comprar, eu vou te dar, mas você leva esse pacotinho para cá, leva essa arma escondida para lá. Entendeu? Então, quando você faz com que os projetos sociais, as campanhas de políticas públicas aconteçam, que realmente você faça uma distribuição de renda, que as pessoas tenham acesso à educação, à cultura, ao lazer, ao trabalho digno, ao salário justo, à saúde, você dá condições à pessoa optar pelo que é melhor, pelo que é correto. A pessoa que passa fome, o poder de julgamento dela é muito difícil.
É muito fácil eu, como classe média, julgar o certo e errado, que nem agora está aparecendo em várias campanhas, certo e errado, faça o certo, não deu, agora deixa a pessoa passar uma semana sem comer, passar fome, olhar para o filho e ver que o filho está com o olho virado de fome, o outro está com febre, entendeu? Você mora numa casa que passa cocô na frente da tua porta, entendeu? É muito mais fácil você aceitar qualquer tipo de corrupção, entendeu? E o poder público, esse que está dominante, sabe disso. Então a gente vê que eles tiram. É só pegar esse presidente daí agora. Ele tirou qualquer tipo de auxílio, não vou dar agora, não pode. 3 meses antes da eleição, dá. Entendeu? Então ele gerou uma pobreza, uma falência, para depois jogar uma boia. Entendeu? Eu te afogo aqui e agora te jogo a boia. E a pessoa aceita. Entendeu? Eu vi que você, em outros estados do Brasil, Alagoas, Sim. São Paulo, participou de muitos projetos de oficinas de leitura, oficinas de teatro, oficinas de leitura. Como que funcionavam esses projetos? Então, a oficina de teatro que eu faço é teatro de identidade, é um resgate da identidade. Então, eu trabalhei com morador de rua, trabalhei com jovens em tratamento de dependência química, trabalhei com jovens em débito com a lei, a tal da liberdade assistida. Então, na verdade, é um processo de uma semana de imersão teatral. Então, todos esses jovens, a grande maioria nunca foi ao teatro, não sabe o que é teatro, a maioria nem lê nada praticamente. Então, eu vou fazer um resgate da identidade dele naquela situação. Por exemplo, moradores de rua. Eu fui trabalhar lá, porque Alagoas, em Maceió, no mês que fui trabalhar lá, em um mês tinham matado acho que 40 moradores de rua. Estavam fazendo a tal de higienização social, estavam matando mesmo. Entendeu? Eu fui para lá fazer o trabalho. Eu fiz um trabalho de visibilidade. Então a gente foi trabalhar a visibilidade, para que as pessoas vissem o morador de rua. É um ser humano, é uma pessoa que está em condições de risco social. Como é que a gente pode ajudar? Entendeu? Não vou levar para casa. Não precisa levar para casa. Agora você pode exigir que o poder público tenha condições de recolher essas pessoas e dar um mínimo de dignidade para essas pessoas. Porque se você não resolve dessa forma, o morador de rua, a maioria já é usuário de crack. Esse cara está na rua, ele não tem nada a perder, ele vai te assaltar. E no assalto ele pode te bater, ele pode te matar, entendeu? Então você também corre o risco. Mas o que você fazia? A gente fazia teatro para eles identificarem essa coisa, a gente identificar onde eles estão, quem eles são, e eles poderem reivindicar essa questão de identidade. Eu sou morador de rua e não quero mais ser, entendeu? Eu sou morador de rua, tenho pai e mãe, sou igual a você, eu quero melhorar de vida, eu quero estar em outro patamar, me ajuda. Então, a gente fazia essa questão da visibilidade. Daí, colocava isso, eles cantando em praças, eles se apresentando em auditórios, falando das questões deles. Por exemplo, o garotada de dependência química, que era dependência de crack. Daí, você tira das casas de reabilitação, que lá eles são como se fosse um problema, né? Esconde na casa de reabilitação e deixa fazer a desintoxicação. Fica 7 meses escondido lá. Eu ia lá e fazia teatro com eles. Eu pegava e levava eles com a peça de teatro que a gente criava junto, eu levava para as escolas. Então, em Maceió, a gente chegou a apresentar para 50 mil pessoas, uma coisa assim, sabe assim, foi muito legal. Então, porque as escolas pediam e leva. Daí você põe lá no palco o jovem que é dependente químico falando para a plateia, para não usar o crack, para ele não se deixar tomar pela droga, entendeu? Não ter essa curiosidade burra, entendeu? Porque vai acontecer isso, aquilo. Então, você tem o jovem que está em tratamento de dependência química falando diretamente para o outro jovem. Não é um professor, não é um cientista, não é ninguém que nunca usou droga falando não use droga, por isso não é um moralista. É alguém que está em tratamento dizendo não use por isso. Então, a repercussão é muito grande. Por quê? Eu tiro aquele jovem dependente químico de uma situação de escondido, né, de marginalizado, de problema para a sociedade e coloco ele no palco como solução. Ele faz parte da solução. A família dele está vendo de outra forma. Ele não é mais o dependente, ele virou um artista. Entendeu? Eles davam autógrafo, tiravam foto. Então, era maravilhoso. Eu assim sei, vai. eu já tive experiência. Agora eu vou para Maceió de novo em novembro, vou trabalhar com moradores numa vila chamada Vila Emater, que era um lixão. Entendeu? Era um lixão que foi virado uma vila. Então, eles esgoto a céu aberto, uma pobreza absurda. E o que a gente vai fazer? A gente está resgatando, né, a identidade deles lá. Moram no lixão? Moram. Então, vamos fazer com que vocês tenham voz para reivindicar que esse lixão tenha mais dignidade. Para que as pessoas possam ter esgoto, para que as pessoas possam ter água, para que as pessoas possam ter uma casa digna. E no cenário
artístico, o que você tem feito agora? Primeiro, por que você está em Curitiba? Eu vim por causa da pandemia, né? Porque o Rio de Janeiro é um caos. Eu falei, não vou ficar aqui no Rio de Janeiro nesse caos, numa pandemia. Vim para Curitiba, vim ficar com meus pais não, meu pai já falecido, mas minha mãe, minha família aqui, a dona Helena, que fez aniversário ontem. Fez dia 21. Dia 20, minto, dia 20. Dia 20. E daí vim para ficar com ela e tô aqui há 2 anos já, né? Mas a pandemia eu não fiz nada além de ver filmes e ler e conversar com as pessoas, rede social, porque realmente não dava para... Eu levei a pandemia muito a sério. Então eu ficava em casa mesmo, entendeu? Saía só para caminhar, entendeu? Nunca fui para academia, nada, eu ia para caminhar em lugar aberto. Deixei de ir ao teatro, deixei de ir ao cinema, deixei de aglomerar também, não aglomerava de jeito nenhum. E só comecei a sair e encontrar pessoas depois da 4ª dose. Eu levei a sério, eu não peguei Covid, graças a Deus. Lá em casa não. Todo mundo pegou, mas já pegaram vacinado, então foi bem mais fácil. Mais fácil. E daí agora que eu estou retomando. Então agora estou dirigindo uma peça ali no Teatro de Bolso Curitiba, uma peça de um conto de Dostoiévski. É um teatro que tem ali na Itupava. Eu não entendi o que Teatro de Bolso, que chama, que é um teatro pequeno. Teatro de Bolso. Ele tem 26 lugares, é Teatro de Bolso de Curitiba. Ele fica na Rua Itupava 1299, num centro cultural gastronômico e cultural, que tem a Casa de Cultura Helena Collodi. Ali é um, vamos dizer assim, um aglomerado de barzinhos e tal, e tem essa questão do teatro lá dentro, a apresentação de música ao vivo e tal. E daí eu estou dirigindo uma peça que é baseada num conto de Dostoiévski, que é Uma Criatura Boa e Dócil, que é uma história meio de uma relação abusiva, um homem bem mais velho com uma garota jovem, uma relação abusiva que está levando para um feminicídio. É uma história bem contemporânea, foi escrita em 1870, né? Eu fiquei com vontade de participar, creio que muita gente que vai ver essa entrevista vai ficar também. Sim, eu vou estar divulgando nas redes sociais. Teremos acesso? Sim. É só chegar lá? Vai estar, vou liberando nas redes sociais, vai estar aparecendo. Eu tô sentindo vontade de ser atriz. Então, faz um favor, passa o contato do teu Instagram, do teu Face, para que as pessoas possam te procurar. É Licurgo Espínola Araújo. No Instagram é Licurgo, e tem também um outro Instagram que é Ator Licurgo. Né? E então pode estar entrando em contato lá, vocês vão estar acompanhando os meus trabalhos. Do Ator Licurgo tem trabalhos que eu já fiz em televisão, em teatro, cinema, e o Instagram desse teatro é @Teatro de Bolso Curitiba. @Teatro de Bolso Curitiba. Eu vou procurar e vou... Eu tô com uma vontade de ser atriz. É bom. Acho que todo mundo devia ter esse direito. Teatro, gente. Teatro é extremamente... É uma coisa que eu falo assim. A questão da educação, a educação, ela informa. Você aprende teatro coisas. Com arte cultura. Forma. Exato. E teatro com cultura. Sim. O ator tem que ser culto. Sim. O ator tem que ter informação. Ele tem que saber conhecer história. No mínimo, você tem que abraçar e valorizar a sua cultura local, entendeu? Então, tipo assim, você não pode abandonar o que se produz o entorno, no seu bairro, na sua cidade, entendeu? A cultura local é muito importante. Então, acho que os governos federais, estaduais, municipais teriam que valorizar muito essa questão da cultura local, sabe assim? A gente vê muito acontecer agora nessas festas que tiveram, por exemplo, São João. Daí contrata uma banda famosa, lá paga uma fortuna, 1 milhão, 900 mil, e abandona os sanfoneiros locais, os caras não ganham nada para se apresentar, ou passam o ano inteiro num perrengue. Então, teriam que fazer mais festas locais, entendeu? Tipo assim, esse sanfoneiro, aquele trio. Artistas regionais, entendeu? Você conhece os Garibaldes? Já ouvi falar dos Garibaldi. É bem bacana. Sim, eu estou voltando agora para Curitiba, agora estou me entrosando de novo, né? Então, agora que eu estou voltando a ir ao teatro. Então, realmente é uma recuperação do tempo perdido, que eu fiquei parado, né? Você participa de festas de igreja? Festas de igreja, adorava festas de igreja, forró, mas está cada vez mais difícil encontrar isso, né? Eu não fui por causa da pandemia, né? Mas fiquei muito afim de ir, tomar um quentão, comer pinhão, milho verde,
É aquela coisa cocada, paçoca, pé de E moleque. você é paranaense, né? Paranaense. Mas Eu nasci em Palmas, uma cidade fria, que a gente comia milho feito no fogão a agora, lenha. O bonitinho. Nordeste é lindo, cara. O Você Nordeste, consegue fazer aquele zoião do lembro que Egídio? eu mexia nos óculos, assim, né? É, o zoião aberto. O Nordeste, cara, o Nordeste é maravilhoso. O Nordeste vai salvar o Brasil. O Nordeste, as pessoas têm um certo preconceito, o pessoal do Sul. Cara, o nordestino sempre foi um guerreiro, lutador. A história do Brasil começou no Nordeste. As revoluções importantes do Brasil foram no Nordeste. Mas aqui em Curitiba, se você e a gente vai ter perceber, essa virada pelo Nordeste. se você perceber, você vai em restaurante, se você vai... Vamos falar em restaurante. A maioria dos garçons são do Maranhão, são de Sim. Pernambuco, são... É um povo muito acolhedor, querido, arretado E mesmo. os donos dos estabelecimentos comerciais dizem é o melhor povo para trabalhar. Trabalhador, incansável. e querido. Eu fui em Maceió, eu tenho muito carinho por Maceió, por Alagoas. Eu fui condecorado com... Eu sou um cidadão maceióense, eu ganhei a cidadania de maceióense. Que bacana. Então, e quando me aposentar, assim, eu quero morar em Maceió mesmo, vou estar por lá. Eu amei Maceió, tanto é que quando eu saí de lá, muito eu bonito. chorava cantando a música de um cantor. Do sol. Ai, que saudade do que sol, saudade do céu, do sol, do mar. Eu chorava. Saudade de Maceió. É muito bonito. Muito o bom. Nordeste é muito bonito. Eu estava lendo aí e vi uma lição de Confúcio. E de novo te identifiquei numa das lições de Confúcio, que é um filósofo chinês de 8.000 anos atrás. Sim, a gente era criança ainda. Que eu senti muitas coisas em comum com você. 3 conselhos de Confúcio. Diga. Ilustrar a virtude ilustre. Você faz isso direto. Ilustrar quer dizer mostrar a virtude. É profundo, mas deu para entender. Aproximar o povo. Então, nessas tuas andanças, chamando o povo para dançar, chamando o povo para ler, chamando o povo para participar, você também estava atendendo a uma orientação de Confúcio. E permanecer na bondade suprema significa engajar-se, ter lutas, ter bandeiras. Você é um confucionista. Um confucionista. Eu gosto muito. Acho que é isso aí. Você tem que compartilhar. Acho que o conhecimento deve ser compartilhado. E você exercer a bondade, isso é uma questão de sobrevivência. Porque ser bom com os outros estimula os outros a serem bons com você também. Então, é uma questão do bom viver, entendeu? Porque a questão de você trocar coisas interessantes, de você poder ensinar e aprender, você está dando espaço a coisas importantes, entendeu? Do que a mesquinharia. A mesquinharia, ela tira muito, ela rouba dignidade das pessoas, entendeu? Quando você compartilha, é muito melhor. Você tem um bairro, uma rua onde as pessoas se dão bem, né? Uma reunião de condomínio que seja, que as pessoas se dão bem, se gostam, se curtem, se admiram, se respeitam, é muito mais produtiva do que uma reunião de condomínio onde as pessoas se detestam, não têm um acordo ou não se admiram, entendeu? Isso a gente vê, entendeu? Então, acho que as pessoas têm que exercitar a generosidade nesse sentido, entendeu? Não por uma questão caridosa, tipo assim, como eu sou caridoso, eu sou generoso. Não de uma forma hipócrita. Uma empatia genuína porque você... Sadia, porque você se identifica com aquela pessoa, independente em que condições aquela pessoa está, entendeu? Se é miserável, pobre, médio, classe média, rico, você se identificar com o ser humano, independente do que ele tem. Mas o que importa é o que ele é. Licurgo, eu adorei mostrar você. Que bom. Adorei conhecer você. Você é muito rico. Muito rico. Você é um ser iluminado. Obrigado. E adorei. Também gostei bastante. E eu vou querer brindar com você esse nosso encontro. Vamos. Tá filmando?
Então, vida longa, vida nós, boa, vida vida plena. justa, plena, vida de igualdade para todos, justiça, igualdade, tudo que eles merecem. E que essas eleições tragam coisas melhores. Vamos trazer. Saúde. Mudanças.